O professor Elon já selecionou algumas perguntas que ele quer responder. Bom, eu vou tentar ser um pouquinho menos prolixo do que eu tenho sido até agora, porque hoje eu amanheci com a vontade de falar. Tem uma pergunta aqui do Rio de Janeiro que diz assim: professor Elon, o senhor acha que uma pessoa normal, entre aspas, pode tornar-se um matemático brilhante? Bom, primeira parte, quando ele se tornar um matemático, ele deixa de ser normal, automaticamente. Isso é apenas uma questão de oportunidade ou a pessoa já nasce com esse dom? Normal quer dizer que não é superdotado. Outra observação, não é minha intenção fazer nenhuma provocação. Tenho admiração enorme por vocês e gostaria de ouvir a opinião do senhor. Quer dizer, ele chamou a gente de anormal, depois botou um paninho quente. Não, o que acontece é o seguinte, a respeito de matemática, o que acontece com matemática não é diferente do que acontece com as outras habilidades que um ser humano pode ter, como tocar violino, jogar futebol, pintar, escrever poesia, cantar. Quer dizer, todo mundo, toda pessoa normal, nasce com um pouco dessas habilidades. Algumas dessas pessoas, ao treinar, ao praticar, desenvolvem essas habilidades acima da média. Outras não. Por exemplo, voltando ao caso específico de matemática, eu acredito que a matemática que se ensina no ensino fundamental é capaz de ser aprendida, algo que pode ser perfeitamente aprendido por qualquer pessoa normal, normalmente. Ou seja, qualquer pessoa que seja capaz de aprender direitinho história, geografia, ciências, português, é capaz de aprender a matemática que ensina ali naquele nível. A diferença que existe entre... Aí ele vai retrucar com a seguinte pergunta: mas por que é que as pessoas têm mais dificuldade em matemática do que nas outras disciplinas? Olha, o que acontece é o seguinte, é que a matemática requer mais atenção. Se você está escrevendo uma composição, uma redação em português, e você erra a grafia de uma palavra, ou a concordância de um verbo, isso não necessariamente inutiliza o resto da sua composição, da sua redação. Mas em matemática, você está resolvendo um problema, você chega no começo, comete um erro crasso, né? 2 vezes 2 igual a 7, aí o resto da conta fica todo errado. Isso é uma razão. Outra razão é que o conhecimento matemático é cumulativo. Você pode não saber nada sobre capitanias hereditárias e saber tudo sobre a proclamação da República. Mas você não pode saber multiplicar se você não souber somar. E aí, quer dizer, assim vai. Quer dizer, o conhecimento matemático, em geral, há exceções, claro, é cumulativo. Então isso dificulta. A matemática requer um pouco mais de atenção. Mas os cuidados que a matemática requer e as habilidades que devem ser desenvolvidas para um aluno aprender matemática da primeira à oitava série não são talentos inatos. São métodos de trabalho, são atitudes, são coisas que valem para ele para o resto da vida, para as outras coisas também, não é só para a matemática. Agora, a partir de um certo ponto, já o ensino médio, aí já começa a haver uma exigência maior. É como uma pessoa que começa a estudar piano, aí vai, aprende as primeiras escalas, etc. E tal, até um certo ponto ele vai. Depois, a partir dali, precisa ser um Wagner, né? O Paulo César, que toca violão, e outras pessoas que têm mais talento. Mas, para tudo na vida, tem uma escala. Você vai até um certo ponto e, a partir daí, você requer, para se desenvolver, requer um talento inato. Então, a resposta é a seguinte: a pessoa normal, se é capaz de aprender outras coisas, é capaz de aprender a matemática que se ensina usualmente até a oitava série. A partir daí já fica um pouco mais difícil. Por isso que eu acho que o ensino médio tem que ser dividido, como era antigamente. Não como era antigamente, mas de uma forma diferente. Dividido não em clássico e científico, mas dividido em acadêmico e profissional. E por isso é que eu acho que o ensino profissionalizante tem que ser desenvolvido e aperfeiçoado e expandido.
só que é mais caro. Bom, essa é a minha resposta para essa pergunta. Agora, uma pergunta difícil aqui. Na opinião de vocês, como é que eu vou responder ao aluno uma pergunta: para que serve tal coisa? Preferivelmente, quando a gente ensina um tópico novo em matemática, essa abordagem do tópico novo deve ser precedida por um pequeno problema que ilustre a necessidade da aprendizagem daquele tópico. Às vezes isso não é possível, mas, em geral, todas as coisas que permaneceram não é possível explicar por quê. Não é possível de uma forma extremamente aplicada, mas muitas coisas de matemática são necessárias para você aprender outras coisas de matemática também. Isso já serve para alguma coisa. Tá? Agora, de um modo geral, todo o conhecimento matemático que perdurou desde que a matemática existe há milênios até hoje é porque tem utilidade. As coisas inúteis foram desprezadas, ficaram no baú do esquecimento. Né? Então, se a pessoa começar a chatear muito, para que serve isso, para que serve aquilo, eu pergunto: para que serve Machado de Assis? Né? Para que serve Tom Jobim? Para que serve o conhecimento artístico? Para que servem as coisas de um modo geral? Existe algo que vai além da serventia, coisas que desenvolvem o espírito humano, que fazem com que você seja superior a um animal, você é um ser humano que pensa, raciocina. E como eu disse antes, certos métodos de trabalho de matemática são úteis na vida profissional de qualquer pessoa. Cuidado, atenção, limpeza, organização, essas coisas que são requisitos para você resolver um problema de matemática. Se você não tiver um mínimo dessas qualidades, você não consegue resolver o problema. Essas coisas também servem para na vida prática. Você vai trabalhar em qualquer lugar, em qualquer atividade, você precisa dessas qualidades. Então a matemática tem esse aspecto educativo que transcende a própria matemática. Eu posso fazer um comentário? Pode. Por outro lado, existem muitos exemplos de matemática que ela é intrinsecamente bonita, e é isso que o professor Elo está falando, também envolve o espírito estético humano, mas que, surpreendentemente, admite aplicações muito tempo depois. Eu falei disso na minha aula, né? O teorema de Fermat, feito no século XVI, hoje é fundamental para a criptografia. Então, nem sempre a gente é capaz de dizer para que serve uma coisa, mas ela pode ser usada, às vezes, muito tempo depois, às vezes... Muito tempo. Um exemplo que eu mencionei na minha aula, que Apolônio, um matemático grego que viveu séculos antes de Cristo, escreveu um livro chamado As Cônicas. E muitos séculos depois dele, Kepler descobriu que os planetas giram em torno do Sol e a trajetória é uma elipse, não uma circunferência, como eles pensavam antes, e que o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. E Arquimedes, bem antes de Kepler, bem depois de Apolônio, descobriu as propriedades das parábolas, né? Utilizou em espelhos parabólicos, e hoje em dia a gente usa, né, as antenas de televisão, antenas parabólicas, etc. Mas que essa questão de para que serve tem duas respostas possíveis. Aliás, três. Uma resposta é para que serve imediatamente, para você resolver problemas simples. Isso é bom que faça isso. Quando você vai dar uma matéria, você começa com um problema. Pode ser um problema simples. Quando nós vimos aqui, eu falei na equação de segundo grau, eu comecei com um probleminha de área, problema banal, que depois aí se foi desenvolvendo. A outra possibilidade é você não serve agora, mas vai servir mais tarde. E a terceira possibilidade é dizer, não serve para nada mesmo, você serve para você estudar e passar e pronto. Não me aborreça, não faça eu perder minha paciência. Não aconselho essa última, não. Outra pergunta aqui. Como se deve explicar a um aluno do 9º ano que o gráfico da função quadrática é uma parábola? Isso eu fiz na minha aula aqui, né? Uma parábola, você para explicar o que o gráfico é uma parábola, antes de mais nada você tem que definir o que é uma parábola. Do contrário, você não vai conseguir explicar. Você define uma parábola, uma definição extremamente simples, com um dos pontos aqui distantes do foco e da diretriz,
E você, para provar que a equação y igual a x2 tem como gráfico, a função f de x igual a x2 tem como gráfico uma parábola, é só você desenvolver uma coisa, um binômio ao quadrado e mostrar que os dois são iguais. E é bastante fácil. Qualquer criança é capaz de entender isso. Tem a menor dificuldade. Outra pergunta aqui é para o Wagner, mas é uma pergunta engraçada que diz: professor Wagner, por que o professor Elon disse que não se deve falar na fórmula de Bhaskara? Eu achei curioso isso. Quer dizer, o Wagner é o meu controlador. Tá bom. O meu fiscal. Vá. Bom, talvez porque logo na primeira aula de segunda-feira, quando o professor Elon falou na fórmula da equação do segundo grau e citou que alguns falam fórmula de Bhaskara, ele fez assim uma expressão facial dele foi tão denunciadora que alguma coisa estava ocorrendo ali que motivou essa pergunta. Na verdade, não sei por que foi feita a mim. Mas a resposta, vou começar a responder, depois o professor Elon complementa, é o seguinte: a fórmula da equação do segundo grau, eu creio que foi no início dos anos 70 que alguém publicou aqui no Brasil esse nome, fórmula de Bhaskara, e isso pegou de uma maneira impressionante. Tempos depois, que eu nunca aprendi fórmula de Bhaskara, né? Nem eu. Fomos ver os livros didáticos de outros países e verificamos que em qualquer livro didático de qualquer país deste planeta, a fórmula da equação do segundo grau não se chama fórmula de Bhaskara. É só aqui no Brasil. Isso ocorreu mais ou menos no início dos anos 70. Ocorre o seguinte: Bhaskara viveu no século XII. Portanto, pelo menos uns 500 anos antes de existir alguma coisa que se chame fórmula, porque naquele tempo não havia sequer a notação que nós escrevemos, na forma de escrever que nós usamos hoje. Bhaskara tem dois livros mais conhecidos. Um deles, que leva o nome da filha dele, se chama Lilavati, é um livro de aritmética e geometria, exercícios de geometria plana. Um outro livro que se chama Equações Indeterminadas, Bhaskara resolve equações diofantinas e resolve uma equação de Pell, que é uma coisa assim. Bhaskara resolve esta equação. X e y são números inteiros, n é um número natural. Então ele pesquisa, o título do livro é Equações Indeterminadas, quer dizer, não há uma única solução, há um conjunto de soluções, né? Então ele examina essa equação nesse segundo livro, Equações Indeterminadas. Nesse mesmo livro há probleminhas que levam a uma equação do segundo grau, que ele resolve da mesma maneira que já se resolvia há 2000 anos, usando a mesma receita que os gregos usavam. Então, lamentavelmente, Bhaskara não teve absolutamente nada a ver com esta fórmula. Então, nós comumente falamos fórmula da equação do segundo grau. Não existe assim um pai da criança, né? Uma vez que há 4000 anos atrás já se sabia resolver aplicando a velha receita correta, que antigamente não davam a justificativa, mas era perfeitamente correta. E Bhaskara faz a mesma coisa. Ele aplica a mesma receita, sem justificativa, e, claro, dá certo, mas não tem absolutamente nenhuma autoria, né, a respeito sobre isso. Então, essa é a razão que eu, pelo menos, né, não falo Bhaskara, não vou dar o nome dele, é uma coisa que realmente ele não fez. Está vendo? Fez bem a pessoa que... Foi alguém aqui do Rio de Janeiro que pediu para o Wagner explicar. Eu não daria essa explicação tão bem feita, tão convincente, tão eloquente, principalmente porque esse costume foi adotado bem antes da novela Caminho das Índias, né? Ah, sim.
Se fosse agora, até eu entenderia, né? Em homenagem à novela, tem um indiano aí que... Não, pois é, eu já perguntei a um aluno indiano sobre isso, e na própria Índia não falam em Bhaskara associado a essa fórmula. Se no país dele não falam, por que falaremos aqui, não é? Pois é. Dando aqui, só enquanto Elon vê mais alguma coisa, do Rio Grande do Sul, há algumas coisas. Por último, diz assim, no Rio Grande do Sul querem mudar o ensino nas escolas. Nesta mudança, o professor de matemática deve também ser professor de física e ciências. Como os professores de matemática vão atender esse trabalho? Qual é a opinião dos professores, etc. Bem, também isso é uma pergunta que não tem uma resposta pronta e fácil para isso. É claro que todo professor de matemática deve ter um pouco de conhecimento em relação às outras matérias escolares, até para poder fazer relação entre elas, né? Então, que o professor de matemática saiba alguma coisa de física, saiba alguma coisa de química, é altamente desejável isso, né? Na química, por exemplo, tem estruturas que são tetraedros ou cubos, né? Estruturas dos átomos, e na física tem todas as funções, né? Enfim, deve ter uma cultura um pouco mais ampla. Agora, ser professor de física e ciências, aí já não sei responder exatamente. Mas olha só, antes que o Elon me interrompa, o fato do professor de matemática dever saber alguma coisa não é só de física, química ou biologia, ele deve saber também muito bem a língua portuguesa. Isso, era isso que eu ia dizer. Porque é com isso que, com esse instrumento, é que ele vai explicar aos alunos as coisas de matemática. É usando a boa e correta língua portuguesa. Isso era uma das coisas que eu ia dizer, que é muito importante saber se expressar corretamente. Porque muitas vezes a gente percebe que a dificuldade dos alunos em resolver os problemas resulta do fato de que ele não entendeu o enunciado. E ele não entendeu porque ele não sabe ler. Eu costumava, antigamente, eu não faço mais isso, mas antigamente, no começo das minhas aulas, na Fundação Getúlio Vargas, pós-graduação em economia, eu pedi ao aluno, abre o livro aí, leia as primeiras 5 linhas do livro de matemática. A maneira como ele lia já mostrava que ele não ia entender nunca aquilo, porque ele não sabia ler. Então eu perguntava, me diga uma coisa, no hino nacional, de amor e de esperança a terra desce, por que a terra desce? A turma toda ficava em silêncio. Ninguém sabia dizer por que a terra desce. A terra não desce. Tem uma crase no ar. Tem uma frase que vem, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança desce até a terra. É o sonho intenso, o raio vívido de amor e de esperança que a terra desce. Com a craseada. Quer dizer, as pessoas repetem o hino nacional. Quem é que sabe realmente explicar um por um todas as estrofes do hino nacional? Isso é importante. Mas, voltando à história, quando a gente está ensinando, a gente percebe que os alunos não sabem ler. E não sabem ler porque não se habituaram a ler desde o início. Eu tenho 5 filhas, e algumas delas foram, o Paulo César também tem essa mesma experiência, educados em colégios americanos. Quando eu morei uma época nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, no começo do ano, em cima da carteira de cada aluno tem uma pilha de livros, que são os livros que eles devem ler durante aquele ano letivo. E o aluno tem que ler o livro e tem que fazer um book report, tem que escrever sobre o significado do livro, que depois lê em voz alta para a turma o que é que ele entendeu ali. Então, a leitura é essencial, a leitura é fundamental, é indispensável. E muito desconhecimento de matemática provém da falta de leitura. E, finalmente, para acrescentar mais uma coisinha, é o seguinte, na Alemanha, uma licenciatura
em qualquer matéria, requer que a pessoa tenha duas áreas de trabalho. Você não pode ser professor só de matemática. Tem que ser matemática e mais alguma coisa. Não precisa ser física, pode ser matemática e sânscrito. Pô, tudo bem. Matemática e chinês, sei lá, qualquer coisa. Contando que você tem que ter 2 licenciaturas, ou uma licenciatura dupla. No Brasil podia ter feito isso. Agora, mudar a regra do jogo no meio do jogo é que eu acho esquisito. A pessoa já é professor de um colégio no Rio Grande do Sul há 10 anos ou 15 anos. De repente, ser obrigado a ensinar outra matéria, está errado. Daqui em diante, eu espero que seja daqui em diante, tudo bem. Esse é outro problema. Bom, Wagner, pode falar. Não, ainda complementando a questão da língua portuguesa, não é? Ele falou na Fundação Getúlio Vargas, uma vez eu estava no início do ano e um aluno entra na minha sala, dizendo assim: professor, pode me ensinar a fazer exercício de subespaço vetorial? Eu digo, perfeitamente, senta aí. Digo assim, então primeiro me diga, o que é um subespaço? Não sei. Digo, claro, se você não sabe o que é um subespaço, como é que você quer fazer exercício sobre algo que você não conhece? Então, item 1, né? Entender aquilo sobre o qual você vai fazer alguma pergunta, tem que estudar. Segunda coisa, os professores têm assim, um certo hábito, nós vemos aqui, inclusive, na solução dos exercícios, de falar as coisas meio pela metade, né? De não ter a preocupação em ser preciso com aquilo que diz. É frequente também quando nós perguntamos a um professor assim, ou a um aluno mesmo, meu garoto, como é que é o teorema de Pitágoras? Eles, A2 igual a B2 mais C2. Não é isso, gente, não é isso. Então tem que enunciar um teorema, uma propriedade, usando palavras em todo o triângulo retângulo, quadrado da hipotenusa, não é assim? Enfim. E com esse hábito que eu aprendi com o professor Elon, de dizer as coisas procurando usar sempre as mesmas palavras, isso torna o conhecimento indelével, né? Você grava uma coisa e não esquece nunca mais. Então, usem a língua portuguesa muito mais do que símbolos, né? Símbolos, usem o mínimo possível, né? Notação mais simples possível. Usem as palavras. Só um comentário também, acho interessante também dar oportunidade para os alunos de usar a língua portuguesa em matemática. Ou seja, isso que o Elon falou, nos Estados Unidos ter o Book Report que vai ser apresentado, isso é algo que falta na nossa escola, né? Que o aluno exponha as suas ideias, que ele tenha que usar o português oral e por escrito também. Então, isso a gente vê muito na correção das provas da OBMEP, como os alunos têm dificuldade quando a pergunta que é feita exige uma explicação que não é expressa por uma fórmula. Uma explicação que é uma explicação em língua portuguesa. Então, o fato do professor ter um bom domínio aí da língua portuguesa, de usá-la bem, faz com que o aluno possa se preparar para fazer isso também, que vai ser essencial em qualquer tipo de atividade que ele tenha. Deixa eu fazer uma pequena observação adicional aqui ainda, que é o seguinte, a respeito de você não poder dar uma resposta a uma pergunta se você não entender os dados da pergunta. Por exemplo, como é que você pode explicar uma propriedade qualquer do subespaço se você não sabe o que é o subespaço? A esse respeito, tem 2 casos aqui. Eu já falei antes, a questão da divisão por zero. Por que não se pode dividir por zero? Essa pergunta só pode ser feita por uma pessoa que não procurou saber direito o que é divisão. Se você sabe que é dividir A por B, achar um número C que multiplicado por B dá A, então você já tem a resposta. Aí, nenhum número multiplicado por zero pode dar 1. Então, essa é a resposta. Uma pergunta aqui, por exemplo, por que a multiplicação entre 2 números negativos, o português está péssimo, né? A multiplicação entre 2 números negativos
não é a multiplicação entre dois números, é o produto de dois números, não é entre dois números. O produto de dois números negativos é positivo. Resulta sempre um número positivo. Por quê? Se nós sabemos que a multiplicação é uma adição. Aí é que está. Essa pergunta é muito interessante, porque se nós sabemos que a multiplicação é uma adição repetida, é verdade, a multiplicação de dois números inteiros positivos, ou seja, de dois números naturais, é uma operação que consiste em somar um número tantas vezes quanto são as unidades do outro. Foi assim que a dona Maria José me ensinou lá em Maceió, quando eu tinha 8 anos. Assim. Multiplicar um número por outro é somar esse primeiro número tantas vezes quanto são as unidades do outro. Mas essa definição é válida somente para números inteiros positivos, ou seja, para números naturais. Essa definição não é válida para números negativos. Não é essa a definição. Porque o que é multiplicar 5 por menos 3? É somar 5 com 5 menos 3 vezes? Não existe menos 3 vezes. Né? Não existe número cardinal negativo. Então, a resposta a essa pergunta está na apostila do Luiz Henrique, que os números inteiros consistem dos números naturais, mais o zero e mais uns números chamados negativos. E entre esses números estão definidas duas operações de adição e multiplicação, as quais têm as seguintes características. Primeiro, essas operações, quando aplicadas aos números naturais, são as mesmas que a gente já tem entre os números naturais. Segunda, as propriedades formais dessas operações, ou seja, distributividade, comutatividade, etc., continuam sendo válidas dessa forma. Então, continuam sendo válidas para esses novos números chamados números negativos. E foi assim que a gente aprendeu na escola. Quando a gente, não com tanta de forma tão explícita, mas apareceram os números negativos. E esses números negativos, quando a gente multiplica menos 3 por 5, nunca o professor disse para a gente que isso aqui é igual a 5 vezes. Menos 3 por 5 pode dizer, porque é menos 3 vezes menos 3, mais menos 3, 5 vezes. Mas se for menos 3 por menos 5, por exemplo, como é que é? É menos 3 somado com menos 3, menos 5 vezes? Não foi assim. Nunca foi dada essa definição. Então, quando são apresentados os números negativos para o jovem estudante, aluno do curso fundamental, as operações são admitidas assim tacitamente, mas existe uma coisa que é admitida também tacitamente, mas que é fundamental, é que continuam válidas as mesmas regras operacionais, ou seja, comutatividade, distributividade, etc. Então, o menos 3 por menos 5, menos x por menos y dá positivo, porque é a única forma de você ter um resultado se você admitir as leis anteriormente admitidas para números naturais. For para números naturais, não tem problema, mas se for para números negativos, isso tudo está explicado com bastante detalhe no meu livrinho, Meu Professor de Matemática. Cada vez que uma pessoa compra esse livrinho, eu ganho R$2. Por isso que eu estou fazendo propaganda, é por isso que eu sou tão rico. Se eu vender 1 milhão de livros, eu fico com R$2 milhões, já viu? Caramba! Muito bem, Wagner. Ainda do Rio Grande do Sul, como trabalhar demonstrações com os conhecimentos de geometria, como fazer o trabalho com demonstrações na escola. E também no Rio de Janeiro, uma referência sobre demonstrações em geometria. Bom, em primeiro lugar, nós defendemos fortemente que não se pode fazer a matemática, em particular a geometria, apenas com base em observações, que é o que muitos livros ainda fazem. Tá? Observe um paralelogramo. Veja que os seus lados opostos são paralelos. Observe também
que as diagonais cortam-se no ponto médio. Enfim, tirar conclusões a respeito de uma figura, de uma situação que você está vendo, não é uma boa educação em matemática. Por outro lado, não se pode demonstrar tudo. Então, o professor tem que ser um misto de artista e professor, porque ele tem que desenvolver um certo bom senso e, em cada situação, perceber o que ele pode demonstrar, o que ele pode justificar, né? Sem tornar a matéria muito chata, mas sem também transformar a matéria num chute absoluto. Não é? Só um instantinho. Eu vou até um pouco mais longe aí do que o Wagner. Quer dizer, eu acho que, de um modo geral, se existe alguma coisa que você não consegue justificar, provavelmente você não deve ensinar também. Porque não é muito educativo. Então, eu sei que tem essa questão do programa ser cumprido, mas, na minha opinião, atitude é mais importante que programa. Quer dizer, é melhor que o que você faça, tá? Você faça bem. Isso não quer dizer que você não possa apresentar algo, por exemplo, como uma curiosidade, algo que vai ser justificado depois, mas sem, digamos, dar a impressão de que isso é corpo da matéria que está sendo ensinada. Tá? Eu acho que grande parte da situação extremamente ruim que a gente tem na matemática no Brasil, que é evidenciada por todas as avaliações aí que são feitas, tá, vem, tá, dessa visão que muita gente, incluindo professores, incluindo alguns livros, incluindo as escolas, tem do que vem a ser ensinar matemática. Tá? Não é passar as fórmulas e aplicar. Esse assunto é fascinante. Para mim, no ensino elementar, para alunos escolares aos quais nós dedicamos o nosso esforço diário, demonstrar significa convencer. Você deve demonstrar as coisas que o aluno precisa ser convencido. Por exemplo, o teorema de Pitágoras. Não é óbvio. A pessoa olhando um triângulo retângulo, não é óbvio de maneira nenhuma construir um quadrado sobre a hipotenusa. A área desse quadrado é a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Isso não é óbvio. Então, é bom que você demonstre, porque senão fica realmente chute. Agora, tem coisas que são de difíceis e sutis demonstrações, mas que você não precisa demonstrar, graças a Deus, porque são tão óbvias que, se você for demonstrar, você vai incorrer no perigo de divulgar uma ideia errada da matemática, que a matemática está aí para dar raciocínios complicados e abstratos para provar coisas que todo mundo está entendendo. Vou dar um exemplo. Considere uma circunferência. Considere um ponto no interior da circunferência e um ponto no exterior da circunferência. Ligue esses dois pontos por um segmento de reta. Então, esse segmento de reta vai intersectar, não interceptar, vai intersectar a circunferência num único ponto. Isso é uma coisa absolutamente óbvia, nunca conheci nenhum aluno que pusesse em dúvida esse fato. Então, se o professor for atrás de reestudar os axiomas da geometria plana, para verificar que o interior da circunferência é um conjunto convexo e as propriedades de continuidade da reta e tudo mais, aí ele vai se desmoralizar, porque ele não vai conseguir fazer isso para uma turma de alunos jovens demais, e se ele conseguir, ele vai dar uma ideia completamente errada da matemática. Então, em suma, quer dizer, o teorema de Pitágoras deve ser demonstrado porque você precisa de convencer ao aluno que aquilo é verdade. Não é convencer por autoridade, tem que ser assim, porque se você não souber isso, você não passa de ano. Não, isso aí também não está correto. Agora, que um ponto no interior da circunferência e um ponto no exterior, o segmento que liga esses dois pontos, corta a circunferência num único ponto, isso você não precisa demonstrar, porque todo mundo aceita isso. Não conheço ninguém que não aceite isso. Bom, também complementando, o professor precisa desenvolver um espírito crítico em relação ao que ele lê nos livros. Outro exemplo concreto.
o livro que apresenta o triângulo equilátero, dizendo que o triângulo equilátero é aquele que possui os 3 lados congruentes e os 3 ângulos congruentes. Está errado? Não, triângulo equilátero é isso mesmo. Mas é uma definição indevida do ponto de vista matemático, porque é preciso que o aluno perceba a questão da implicação. Quer dizer, basta que você diga que o triângulo tenha os 3 lados congruentes, que você pode concluir que os 3 ângulos são congruentes, e vice-versa. Então, é preciso que essa estrutura lógica, né, de que uma coisa implica a outra, seja também desde cedo apresentada aos alunos. E não como eu disse ainda há pouco, né? Paralelogramo, observe, aí fala tudo sobre paralelogramo. Os lados opostos são congruentes, são paralelos, os ângulos opostos são congruentes, etc. E as diagonais se cortam no ponto médio, tudo isso o aluno está observando e fica perdendo uma questão riquíssima, que basta que você diga que o quadrilátero tem os lados opostos paralelos para que todos os outros fatos que foram citados no livro possam ser justificados e sejam consequência daquela definição, né? Então, essa estrutura de construir a matemática justificando as coisas, né, é o que nós pretendemos que vocês façam um dia, né? Deixa eu aproveitar aqui também do pessoal lá do Rio Grande do Sul. Antes de mais nada, a Maria Alice pede para informar ao professor Elon que lá eles bateram muitas palmas aí para ele. Mas, eu vi daqui. Pois é. Então, há várias perguntas de lá. Então, uma delas eles pedem para que a gente faça um comentário sobre a nova avaliação do Enem. Que diz que os alunos dela participaram de um simulado e reclamaram muito, pois não conseguiram terminar a prova. As questões são muito extensas e cansativas. Mesmo que a prova aconteça em 2 dias, são muitas questões. Então, como orientá-los e ajudá-los na preparação dessa prova? Não está claro aí para mim orientar a quem? Orientar aos alunos para se preparar ou orientar ao MEC sobre como fazer essa prova? Está claro aí não, então eu acho que ela quer dizer em relação aos alunos. Bom, primeiro, é um pouco cedo da gente fazer para fazer um comentário sobre a nova avaliação do Enem, porque ela não existiu ainda, né? Então, tudo que existe é uma ideia, e essa ideia tem alguns pontos que potencialmente são positivos, como, por exemplo, ter-se algo que há muito tempo não existe, que é um programa razoavelmente nacional que sirva de referência, e que foque nas coisas essenciais que os alunos devam aprender, tá? A outra coisa é que essa avaliação está indo aparentemente no caminho que outros países têm, de fazer uma avaliação que permita comparabilidade dos candidatos de um ano para o outro, e com isso o exame ter um prazo aí de validade mais longo, tá? Mas certamente, e em situações anteriores que me pediram para comentar sobre o Enem, uma preocupação é essa que o pessoal está apontando. Porque a ideia é que a prova agora vai testar conteúdo aí das diversas disciplinas, incluindo matemática, mas vai permanecer com uma preocupação de ser uma prova, entre aspas, contextualizada. Tá? Isso é diferente do que acontece no SAT. O SAT é uma prova longa, mas com questões extremamente objetivas, tá? Especificamente para medir determinados conteúdos. Então, essa é uma preocupação que eu tinha, e os alunos que participaram aí dos simulados, tá? Ou mesmo das primeiras pré-testes, aí têm comentado de que
é difícil terminar essa prova no tempo. De qualquer maneira, eu acho que uma avaliação assim, mais exata a gente vai poder fazer depois de existir a primeira realização de fato. Porque até agora, o que os colégios estão fazendo de simulados, etc., é uma adivinhação, né? Porque não há ainda sequer um modelo para que a gente possa, de fato, dizer algo mais concreto. Eu queria fazer uma observação a respeito dessa extrema preocupação do MEC em querer uniformizar, que todos os vestibulares sejam a mesma coisa, que o ensino no Brasil inteiro seja igual. Eu acho isso absolutamente desnecessário. Se você olhar para os países civilizados que a gente tem conhecimento, vou pegar 2 exemplos. Você tem o Japão e a Alemanha. No Japão existe um programa nacional. Não só existe um programa nacional, mas existe um cronograma nacional. Tal dia você tem que dar tal coisa, assim, assim. Muito bem. Só que os professores no Japão, eles são professores de tempo integral. Um professor do curso secundário no Japão, ele dá o mesmo número de aulas que os professores normais dão, né? Quer dizer, não mais do que umas 10 aulas por semana, menos, mas eles passam o dia inteirinho dentro da escola. Passam o dia inteirinho dentro da escola discutindo entre os colegas novos métodos de ensino, novos problemas para pensar, etc. E o outro extremo você tem na Alemanha. Na Alemanha, que é um país geograficamente pequeno, né, você tem os programas para cada região da Alemanha, você tem um programa diferente. Os livros de texto alemães são diferentes. Tem um livro da Baviera, tem um livro de outros... Como a cerveja, exatamente. Exatamente. Se você chegar na Alemanha, você chega numa cidade, por exemplo, você chega em Munique, você pede uma cerveja, se você vai para Bremen, aquela cerveja não existe. E eles ficam até ofendidos se vocês pedirem uma cerveja daquela. Pois bem, então, se na Alemanha os livros são diferentes e a Alemanha é um país desenvolvido, industrializado, etc., etc., por que a gente tem que ser... faz um país gigantesco como o Brasil, ser tudo a mesma coisa? Mas eu acho que não vejo mal nenhum nisso. Mas eu não vejo bem dessa maneira, não, ela. Porque pelo seguinte, eu acho que o fato de haver essa unificação talvez seja um caminho para permitir essa diversidade que você está falando. Porque o que eu vejo, tá? O que eu vejo trabalhando com os professores é o seguinte: professor, eu tenho 4, 5 aulas por semana para trabalhar no ensino médio e tenho um monte de coisa para ensinar, tá? E para ensinar essas coisas eu tenho que fazer como os livros fazem, ou seja, apresentar a fórmula e tudo, porque senão, se eu não cumprir um determinado item do programa, eu vou ser responsabilizado por não ter cumprido a minha tarefa. Então, o que eu vejo é que com com o estabelecimento de um programa de núcleo comum mais enxuto, é possível que, para as pessoas que têm que ter, por exemplo, matemática, todo mundo tem que aprender matemática. Mas é muito diferente se você está interessado em fazer uma carreira em engenharia ou em matemática, e você está interessado em fazer uma carreira em letras. Tá? Não acho razoável que você tenha que ter o mesmo tipo de preparação em matemática. Então, o melhor mundo, que é claro que por enquanto a gente não sabe como é que isso vai ocorrer, pode perfeitamente acontecer do seguinte: agora o programa é menor, tá? Então nós vamos continuar ensinando só com fórmulas, só que vamos fazer isso em 2 ou 3 aulas, porque não precisa fazer com tantos assuntos. Se isso acontecer, vai ser horroroso, tá? Mas se para o núcleo comum for definido de uma maneira que a gente possa cumprir esse programa de uma maneira substantiva, ensinando ao aluno nas aulas que a gente tem. Tá? E, para aqueles cursos que julgam que o aluno deva ter uma preparação maior, então isso está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. A UFRJ, pelo jeito, está indo nessa direção, assim, de usar o Enem e de ter provas específicas variando por área. Então, se você tem um aluno que vai fazer engenharia, ele vai ter que saber mais matemática, sim. E, na minha opinião, isso está certo e vai ao encontro do que o Elon falou. Quer dizer, o fato de haver um programa mínimo comum pode ser exatamente
a libertação para ver programas específicos para pessoas que tenham interesses especiais. Se isso acontecer, eu acho que isso vai ser bom, mas a gente tem que esperar aí para ver o que vai acontecer. Vou falar de matemática, para variar. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, está escrito, eu acho que vocês não receberam, porque está escrito caligraficamente, sobre questão do infinito. Quer dizer, como é que vai explicar que no intervalo 0,1 existem infinitos números? Se a gente está habituado a dizer que o conjunto dos números naturais é infinito, porque depois de cada número natural tem mais um. Tem sempre mais um, mais um, mais um, não acaba nunca, então é infinito. Mas no intervalo 0,1 não tem. Eu acho que a pergunta é válida. Então, a maneira de você... A que eu acho mais simples de você verificar que no intervalo 0,1 existem infinitos elementos, infinitos números, é você tomar o ponto médio do intervalo 0,1, é 1 meio. Então, isso aí já tem 3 elementos, o 0, o 1 e o meio. Depois você pega um dessas metades e toma o ponto médio. Aí você, em vez de tomar o seguinte, que não tem número seguinte, como tem nos inteiros, os inteiros, nos números naturais, você tem n mais 1 é o seguinte, e não tem nada no meio. Tem de seguinte, no intervalo 0,1 tem um bocado de coisa no meio. Exatamente por isso é que é infinito. Você pega, para cada 2 pontos, você pega o ponto médio do segmento determinado por eles, aí você tem quantos pontos você queira. Ok? Então, mas a pergunta é boa, porque essa dúvida ocorre sim. Infinito, o aluno tem a tendência de pensar que infinito significa ilimitado. Ilimitado em número, mas não ilimitado geometricamente. Gostaria de saber sobre livros, sites, softwares que tragam aulas práticas, enfim. É um resumo de muitas perguntas aqui. Então vamos lá. Sobre a preocupação com as demonstrações em geometria, vou citar um livro aqui publicado pela SBM do professor João Lucas Marques Barbosa. Por acaso é o presidente da SBM. Por acaso é o presidente da SBM que um dia resolveu escrever um livro que o filho ou o neto dele pudesse entender. Filho. Então, escreveu um livro de geometria elementar. É um livro que não tem a preocupação de fornecer exercícios ou problemas difíceis, mas é um livro que tem a preocupação de explicar cada coisa com palavras simples, de tal maneira que uma criança possa entender. Então, João Lucas Marques Barbosa, Geometria, aqui da SBM, vai tirar muitas dúvidas a respeito desse tema, né, de demonstrações em geometria elementar. O software que eu usei, que é dessa vez, né, que é o GeoGebra, que eu disse que não é o que eu mais amo, mas tem a enorme vantagem de ser gratuito. Não é? Então, eu queria dizer, onde é que a gente baixa? Na verdade, você pode baixar isso de diversos lugares, né? E quem ainda me preocupou, não, mas um lugar específico, que é só clicar numa tecla, então aquele endereço que está ali no quadro é bastante simples. Procurem, porque correm 2 versões paralelas, né? A versão um pouco mais antiga, que é a versão 3.0, e a versão nova, que é a 3.2, que é essa que vocês devem procurar obter, porque já faz mais coisas que a versão antiga, trabalha com matrizes, faz operações com matrizes também, além da parte geométrica, então é bastante interessante. Depois há uma pergunta aqui, diz assim, na minha escola, o desenho geométrico está na matéria de artes. Parece que não tem nada a ver com o que o senhor mostrou nas aulas. Isso é verdade. Muitas vezes, a parte assim, de fazer desenho com um triângulo, quadrado, polígono, foi deslocado para a matéria de artes. E os alunos fazem as coisas naquela matéria sem a menor preocupação de por que estão fazendo aquilo.
Então, o professor de artes ensina uma certa receita para desenhar tal figura e ele não faz, evidentemente, nem o professor, nem o aluno, a ligação com a matemática. Isso, a meu ver, é ruim, porque se o aluno pode estar se divertindo, né, naquela atividade, por outro lado, ele está perdendo a matemática contida naquela atividade que ele está fazendo. Então, eu não creio que as geometrias, construções com régua e compassos sejam bem feitas numa aula de artes. Wagner, antigamente, quando eu era professor do curso secundário em Fortaleza, existia uma disciplina chamada desenho. Ainda existe essa disciplina na escola? Às vezes sim, mas na educação artística. Então, nesse colégio que eu ensinava, o Colégio Farias Brito, que é um grande colégio de Fortaleza, na época era bem pequenininho, tinha um professor de desenho que era um artista, um pintor excelente, expunha lá de vez em quando, etc. E uma vez ele ficou indisposto, ele passou uns meses sem ir para lá, e então me puseram para dar aula de desenho. É claro que a aula de desenho, para mim, é outra coisa. Então, eu dei só desenho geométrico, eu ensinei a fazer essas coisas todas que você faz aí. Então, eu fiquei na dúvida depois, puxa, o que é que está certo? É o desenho artístico ou o desenho geométrico? Por que puseram essa disciplina de desenho? Então, se ela está separada, ela devia estar... Se ela está separada, eu acho que ela deveria ser arte mesmo. Porque se ela estiver dentro da matemática, ela tem parte da geometria, desenho geométrico. Deixa eu responder uma pergunta aqui sobre estatística. Tem professor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Está falando que faz referência ao uso da média ponderada no lugar da média aritmética e pergunta o que seria um equivalente do desvio padrão ponderado. Então, o uso natural aí da média ponderada em estatística, na verdade, é a média usual quando você tem observações repetidas. Então, se você tem observações repetidas, no lugar de fazer a soma de todas essas observações repetidas, você pode, usando a observação aí do colega, que a multiplicação, nesse caso, que a quantidade de fatores aí é um número inteiro positivo, a multiplicação é a adição abreviada, né? É equivalente a fazer a soma de todas essas parcelas. Multiplicar essa parcela pelo número de ocorrências é equivalente a isso. Então, média ponderada é igual à média aritmética. É só um atalho para escrever essa fórmula. E a mesma coisa vai acontecer com o desvio padrão, porque aquela diferença xn menos x barra vai se repetir com várias observações e isso vai gerar uma fórmula parecida, mas não precisa ensinar essa fórmula, tá? É só uma observação que você vai ter uma repetição de parcelas. Ficaram algumas perguntas sem resposta. Uma delas é como convencer os alunos que a operação de divisão entre matrizes não é possível. Do ponto de vista de algébrico, dividir um objeto por outro significa multiplicar o primeiro pelo inverso do segundo. Então, quando você está num sistema algébrico em que cada objeto tem o seu inverso, um inverso multiplicativo, seja outro que multiplicado por ele dá a unidade, então você pode dividir um pelo outro, porque você dividir A por B é multiplicar A pelo inverso de B. Acontece que matrizes, nem todas as matrizes têm inverso. Você pode dividir uma matriz por outra se forem duas matrizes quadradas do mesmo tamanho, ambas com o inverso, ou pelo menos a segunda com o inverso. Agora, como não é comutativa a multiplicação de matrizes, A dividido por B não é a mesma coisa que o quê? Que B dividido por A não tem. Não tem 1 sobre B. Não tem. Ok. Vamos parar? Isso. E essa barra... Não. Já chega de controvérsia.
Tá bom, eu queria agradecer a todos vocês pela presença, pelo interesse demonstrado, pela atitude, e espero revê-los aqui da próxima vez. Nós ainda não sabemos exatamente qual vai ser o conteúdo do próximo curso, mas muito provavelmente será sobre ensino médio, né? Esse não foi. Esse não foi. Esse aqui não foi ensino médio, né? Mas é bom de vez em quando se distrair fazendo uma coisinha mais fácil. Tá bom? Até a vista. Até logo. Obrigado. Eu ia mostrar, não sei se já viu,